A taxa de câmbio é um dos fatores que fazem com que a Wise se destaque no mercado, já que oferecemos a taxa de câmbio comercial, diferente do que a maioria das casas de câmbio ou bancos ofertam. Então, nesse vídeo vamos explicar tudo sobre como funciona a taxa de câmbio da Wise. Vamos lá! O que é o câmbio comercial? Primeiro de tudo, precisamos entender o que é a taxa de câmbio comercial. A expressão câmbio comercial é utilizada para se referir ao câmbio real do mercado de câmbio, utilizado nas transações do mercado financeiro, incluindo transferências, exportações e importações. Esse termo se refere ao valor da taxa de câmbio atual para diferentes moedas estrangeiras. Portanto, ela está sempre mudando. O preço de uma moeda em relação ao real está sujeito à influência de inúmeras variáveis relacionadas tanto ao mercado brasileiro quanto ao internacional. O Banco Central regulamenta o mercado de câmbio no Brasil e divulga valores de referência para negociações de compra e venda. Então, por exemplo, banqueiros e investidores compram e vendem moedas o tempo todo. E para qualquer moeda, existem preços que eles estão dispostos a pagar e preços nos quais eles estão dispostos a vender. A média desses preços é a taxa de câmbio comercial. Porém, as taxas de câmbio podem ser negociadas entre as partes livremente, possibilitando que as empresas cobrem um valor mais elevado na hora de oferecer moedas estrangeiras ao consumidor final, colocando uma margem de lucro em cima da taxa de câmbio. Portanto, cuidado quando o serviço prometer 0% em tarifas ou nenhuma comissão. Eles podem estar escondendo esses custos na taxa de câmbio. Qual é a taxa de câmbio da Wise? A taxa de câmbio comercial pode ser considerada como a verdadeira taxa de câmbio. Aqui você normalmente encontra no Google, e é aí que a Wise entra e faz diferente do que muitas casas de câmbio e bancos fazem. Com a Wise você sempre receberá a taxa de câmbio comercial em todas as transferências. A Wise não adiciona margem de lucro à taxa de câmbio, ou seja, não ganha dinheiro com isso. Você pagará uma tarifa para transferir ou converter seu dinheiro e que estará sempre visível. A nossa taxa de câmbio vem de fontes independentes e a atualizamos em tempo real, a cada minuto, enquanto o mercado de negociação está aberto. Inclusive, temos uma ferramenta onde você pode acompanhar o câmbio atual para diferentes moedas, receber alertas direto no seu e-mail ou direto no aplicativo da Wise. Vamos deixar linkada na descrição desse vídeo. Com essa ferramenta, você pode comparar a taxa de câmbio que lhe foi oferecida quando pensar em converter seu dinheiro em algum outro lugar. Mas fique atento, nem todas as instituições financeiras divulgam essa informação com transparência aos seus clientes, e por isso é importante ficar de olho. Sempre observe o valor total que o beneficiário receberá. Esse é o valor final, com a inclusão da taxa de câmbio e tarifas, ou seja, exatamente o que o beneficiário receberá na conta. É possível garantir a taxa de câmbio com a Wise? Uma taxa de câmbio garantida é exatamente o que o nome diz, uma taxa de câmbio garantida por um período de tempo específico. A Wise oferece o câmbio garantido para a maioria das transferências. Porém, quando os mercados de câmbio estão voláteis, pode ser que não seja possível oferecer essa opção. Nesses casos, você ainda pode enviar transferências usando a taxa de câmbio do momento. Por quanto tempo o câmbio é garantido pela Wise? Assim que você concluir a criação da sua transferência, garantimos o seu câmbio por um determinado período de tempo. É importante que você nos envie o seu dinheiro imediatamente, para que possamos recebê-lo em tempo. Contanto que a Wise receba o seu dinheiro dentro desse prazo, você terá aquele câmbio assegurado. Se não recebermos o seu dinheiro dentro desse período, ainda o converteremos e enviaremos ao destino o mais cedo possível, mas usaremos a taxa de câmbio comercial do momento, em vez da taxa de câmbio garantida. Nós garantimos o seu câmbio o tempo suficiente para que o seu dinheiro chegue até nós. Esse tempo dependerá da moeda que você está enviando. Quando você cria uma transferência, sempre avisaremos por quanto tempo a taxa de câmbio é garantida. Para qualquer transferência com uma taxa de câmbio garantida, há um limite de variação de 5%. Se o câmbio flutuar em 5% ou mais durante o período do câmbio garantido, podemos cancelar e reembolsar sua transferência, e então devolveremos o dinheiro para a conta de origem. É isso. Deixaremos na descrição desse vídeo alguns links úteis para saber mais sobre a taxa de câmbio da Wise, então não deixe de conferir. E não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e informações sobre como utilizar nossos serviços. Até a próxima!